Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês quais são as matérias que nós vamos estudar no curso de comissário de voo. Então eu tenho aqui as 4 apostilas da First Class que eu vou apresentar para vocês uma a uma, explicando qual é a matéria e qual é o conteúdo da matéria. Um resumo, tá? Só para você entender, caso você tenha curiosidade de saber. Muita gente me pergunta, o que a gente vai estudar? Então, mais uma vez eu explico para vocês que o que a gente estuda no curso de comissário é determinado pela ANAC através do manual 5811. Então, se você tem também curiosidade de saber o conteúdo detalhadamente, você pode pesquisar no site da ANAC o MCA, que é o Manual do Comissário de Voo da ANAC 5811. Você vai encontrar o conteúdo completo de todas as matérias que a gente vai estudar aqui no curso, tá bom? Bom, aqui na escola eu dividi as matérias em 4 apostilas, assim como é feito na prova da ANAC, porque a prova da ANAC ela também é dividida em 4 grupos. Então eu coloco dessa forma até para que o aluno possa se ambientar ao grupo 1, quais as matérias são, ao 2, ao 3 e ao 4, tá bom? Vamos começar então pelo grupo 1 de matérias. Então a apostila 1, ela é composta pelas seguintes matérias. Esse grupo 1, ele é chamado de ESS, Emergência, Segurança e Sobrevivência. Quais são as matérias que a gente tem? A gente tem aqui procedimentos rotineiros de segurança, emergência a bordo e sobrevivência na selva, no mar, no gelo e no deserto, tá? Então, as matérias que tem aqui dentro contém, por exemplo, em procedimentos rotineiros de segurança, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar quais são os procedimentos que um comissário faz a bordo, procedimentos de segurança, fins evitar uma emergência. São procedimentos que a gente faz o tempo todo, enquanto o voo está acontecendo e que normalmente o passageiro nem repara e nem sabe, mas estamos atentos a todo momento com a segurança para evitar uma emergência, tá? São procedimentos que são padrão em todas as empresas aéreas, são procedimentos determinados pela OACI, que eu já vou explicar para vocês quem é a OACI, que é um assunto de uma outra matéria. Então, preocupados com a segurança, os comissários estão todo o tempo, mas o passageiro não sabe, tá bom? Procedimentos rotineiros de segurança. A segunda matéria que eu tenho aqui é emergência a bordo. Aqui nós vamos trabalhar toda a questão de, em caso de emergência, o que fazer? Nós temos quais são os equipamentos de emergência que existem a bordo para auxiliar o comissário a atuar em caso de emergência. Esses equipamentos, aonde eles estão localizados, né? Qual é o cheque, ou seja, qual é a verificação que tem que ser feita desses equipamentos. Alguns equipamentos são específicos para emergência no mar, outros equipamentos são específicos para um caso de pouso na selva. Então depende, a gente estuda primeiro na matéria todos os equipamentos e depois a gente também estuda algumas emergências que podem acontecer a bordo, por exemplo, fogo, sequestro, né? Ameaça de bomba é uma emergência que pode acontecer. Nós temos o pouso de emergência na água, nós temos a evacuação de emergência, como conduzir. São situações que, é lógico, a gente não vê acontecer sempre. A gente sabe que são feitos procedimentos de segurança para evitar, mas e se acontecer? O que a gente vai fazer? Então, a gente aprende essa matéria no curso e também no treinamento da companhia aérea, quando você entra para trabalhar na companhia, tá bom? Mas isso é um outro assunto que eu conto para vocês depois. E a matéria de sobrevivência na selva, no mar, deserto e gelo. A matéria de sobrevivência na selva, ela é dividida em 3 partes.
Uma parte fala, ela é dividida em duas partes. Uma parte fala de animais peçonhentos, e aí explica quais os animais você pode encontrar, né? Caso de um pouso forçado na selva, como eles são perigosos em caso de picada, o que você deve fazer. Então, é dividida essa parte de animais peçonhentos específica dentro da matéria de sobrevivência na selva, tá? Na parte de sobrevivência na selva, especificamente, a gente vai aprender a construir um abrigo, a fazer uma fogueira, a construir latrina, captar água, que tipo de alimentos você vai poder comer ou não, tá? Na parte de sobrevivência no mar, em caso de pouso forçado na água, que é chamado amerrissagem, quais são os procedimentos que o comissário deve fazer para ajudar os passageiros nesse sentido. E nós temos aqui também no deserto e no gelo, porque é específico da ANAC, é indicado que a gente oriente, né, nesse sentido, mesmo que aqui no Brasil a gente, né, não tem deserto, não tem gelo, mas está dentro do conteúdo da matéria e também é ensinado, tá? Uma pergunta que as pessoas fazem muito, mas por que eu tenho que aprender sobrevivência? Eu vou falar isso num vídeo falando sobre a sobrevivência prática e teórica. E aí você vai descobrir por que você tem que aprender isso, tá? Essa é a primeira apostila, então, o grupo 1, chamado ESS. O grupo 2, pessoal, ele é chamado RPA, Regulamentação da Profissão do Aeronauta. Mas ele contém 4 matérias específicas. A primeira matéria desse grupo, e inclusive muitas pessoas chamam esse grupo de Direito Aeronáutico. Por quê? Porque ele tem 2 leis que a gente estuda, que são leis específicas da regulamentação brasileira da aviação civil. E aí ele é chamado de Direito Aeronáutico por isso, porque ele fala muito sobre leis, sobre como as normas e regulamentos da profissão e da aviação civil foram compostas. Então, elas são divididas da seguinte forma. A primeira matéria é chamada Sistema de Aviação Civil. O que você vai estudar aqui? Como a aviação civil funciona internacionalmente e nacionalmente. Quem estipulou as normas e procedimentos que são seguidos por todas as companhias aéreas do mundo e aqui também no Brasil. Como isso foi determinado? Existem reuniões, né, dessa organização chamada OACI, Organização da Aviação Civil Internacional, que então determina, organiza, regulamenta, altera, modifica, né, todas essas questões que eu estou falando para vocês. Então, nessa primeira matéria chamada Sistema de Aviação Civil, você vai estudar sobre normas e procedimentos da aviação civil, tá? A segunda matéria é chamada Regulamentação da Aviação Civil. Aí, nesse caso, regulamentação da aviação civil, a gente vai estudar a brasileira, tá? Através do Código Brasileiro da Aeronáutica, o CBA 7565, você vai estudar qual é a regulamentação aqui no Brasil. Você vai aprender sobre tipos de aeródromos, tipos de aeronaves, sobre toda a regulamentação necessária para um avião sair daqui para fora, um avião que vem de fora, como funciona essa regulamentação, autorização, se acontece alguma intercorrência dentro do Brasil, mas a aeronave é estrangeira, como que funciona. Então, essa regulamentação ela é explicada passo a passo nessa matéria, tá? A terceira matéria é chamada Regulamentação da Profissão do Aeronauta. Bom, a lei que a gente estuda ainda é a Lei 7185, que regulamenta a profissão do aeronauta. Só que essa lei ela mudou. Os aeronautas hoje já estão voando e trabalhando pela regulamentação da nova lei, mas a ANAC ainda tem trabalhado essa lei, que é a lei antiga. Ela cobra na prova ainda a Lei 7185, então a gente estuda essa lei detalhadamente, tá? Quantas horas você vai voar por dia? Quantos dias por semana você pode trabalhar? Qual período de repouso você tem? Quanto tempo você tem que repousar entre uma jornada e outra? É explicado sobre férias, tipos de tripulação. Aqui também fala sobre remuneração. Então, são assuntos muito importantes para você entender como é o dia a dia de um comissário na prática pela regulamentação,
tá bom? E a última matéria desse grupo, chamada Segurança de Voo, você vai aprender que todas as companhias aéreas têm um plano de prevenção de acidentes. E nós temos o CENIPA como órgão central, né, do Sistema de Prevenção de Acidente Aéreo aqui no Brasil, que vai, então, em caso de acidente, fazer a parte da investigação e todas as questões que são importantes sobre segurança de voo nessa matéria do segundo grupo, ok? Segundo grupo, então, ok. Terceiro grupo, antigamente, na minha época, era chamado de temas médicos. Hoje, ele é chamado PSS, que é Primeiro Socorro. Bom, esse grupo 3, chamado Primeiros Socorros, PSS, é um grupo em que a gente vai estudar, na matéria de aspectos fisiológicos do comissário de voo, é como o corpo humano funciona. A gente vai lembrar quais são os órgãos que fazem parte do nosso sistema circulatório, do sistema auditivo, do sistema visual, do sistema respiratório. É importante que a gente lembre sobre os órgãos do nosso corpo, sobre como funciona o sistema, né? Cada sistema do nosso corpo. Porque quando chegar ao primeiro socorros, você vai ter aulas de entendimento para fazer um primeiro atendimento ao passageiro. E o que vai acontecer? Você não lembra como funciona o sistema respiratório ou circulatório, que é muito importante. E aí, nessa matéria, a gente lembra como cada sistema funciona, tá? Bom, na matéria de primeiros socorros, a gente tem, então, todas as intercorrências que podem acontecer, não só a bordo de uma aeronave, como no nosso dia a dia, né? A gente vai aprender como a gente vai ajudar uma vítima, um passageiro que tiver, por exemplo, um desmaio, uma convulsão, né? Como que a gente vai atender uma pessoa, por exemplo, que precisar de uma massagem cardíaca, a ressuscitação, eu errei. Como é que é? Sumiu a palavra agora, RCP, isso. A gente vai ensinar, por exemplo, a gente vai aprender, vou começar de novo, tá? Aí ele corta. A gente vai aprender, por exemplo, como fazer uma RCP, uma ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, a pessoa está sem respiração e sem pulso, a gente vai ter que fazer uma massagem cardíaca. Então é importante nos primeiros socorros aqui dessa apostila 3, a gente ter uma noção de como a gente pode salvar uma vida se a gente realmente fizer o procedimento correto, tá bom? E a última matéria desse grupo 3 é chamada Fatores Humanos na Aviação Civil. Essa matéria é psicologia pura. Ela vai falar para você como é importante a comunicação entre todos os funcionários de uma empresa aérea para que um acidente não aconteça. Fatores humanos podem fazer com que um acidente aconteça se todos não estiverem envolvidos na operação, comprometidos com a segurança, né, de toda a operação na companhia. Então, trata um pouco sobre a parte de psicologia, de como é realmente relevante qualquer barulho estranho que você escute, por exemplo, quando a gente está voando, né? A gente tem casos aqui, eu vou contar para vocês ainda vários casos engraçados que já aconteceram comigo, mas de um passageiro achar um barulho estranho e me perguntar, e eu fui ao comandante para poder relatar, né? Às vezes é uma besteira, né? Mas às vezes não. Então, Fatores Humanos na Aviação trata da nossa responsabilidade quanto à segurança na aviação, tá bom? Então, terceira apostila, e agora nós vamos para a última apostila, e eu já estou rindo, gente, porque é o seguinte, esse grupo 4 é um grupo que todo mundo tem pânico deste grupo, que é o famoso grupo 4 de matérias técnicas. Mas eu, Diana, adorava esse grupo. Quando eu fiz meu curso de comissária, é o grupo que eu mais gostava, verdade. Mas é porque eu gosto da área de exatas, né? Também tem isso. Esse grupo 4, o que a gente vai estudar? A primeira matéria é a minha preferida do meu curso, chamada Conhecimentos Básicos sobre Aeronaves. Gente, é muito legal. A gente vai aprender por que o avião voa, tipos de asa que uma aeronave pode ter, tipos de trem de pouso. A gente vai trabalhar com movimentos da aeronave para baixo, para cima, para um lado, para o outro, né? Então, eu acho muito interessante. Normalmente é uma matéria que os meus alunos da parte masculina gostam muito. Mas
é uma matéria que vai te demandar muita atenção, porque são muitos detalhes, o conteúdo é grande. Então, é uma matéria que ela é um pouco mais, vai demandar de você um pouco mais de atenção no estudo, para realmente conseguir entender como as coisas numa aeronave funcionam e aprender, né, sobre o avião, que é o lugar que você vai trabalhar todos os dias. Então, é muito importante que você aprenda. A outra matéria, navegação aérea. Essa matéria, ela vai nos ensinar no curso como a gente se orienta, né? Como o comandante se orienta na cabine, para onde ele vai, fala muito sobre pontos cardeais, pontos subcolaterais, colaterais, ou seja, qual é a direcionamento que o comandante toma ali na hora de seguir de um destino para o outro. Então, ensina essa parte de navegação aérea. E tem a matéria de meteorologia, que vai ensinar sobre como a meteorologia influencia na aviação. Então, em dias de chuvas muito fortes, o aeroporto vai fechar. Aí a gente tem que aprender a identificar tipos de nuvens, uma frente fria, uma frente quente, né? Correntes, a gente tem o problema, as questões da turbulência, que é muito comum no nosso dia a dia de trabalho. Então, turbulência, como que acontece? Então, a gente vai aprender na matéria de meteorologia. Então, esse é o grupo 4, seria o último grupo das matérias. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Que eu tenha explicado para vocês direitinho sobre todas essas matérias. Sou suspeita para falar, adoro, acho que a gente aprende muito sobre aviação, mas é importante que você entenda que o estudo constante e a sua dedicação é que vão determinar o seu desempenho na prova da ANAC, não esqueça disso. Tá? Qualquer escola vai te ensinar o conteúdo, mas você é que vai ter que se desempenhar a favor de alcançar o objetivo que é passar na prova da ANAC. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.